Oi, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do modelo de Rutherford, 1911, sistema planetário. O modelo de Rutherford, ele tem grande importância porque foi nesse modelo, né, ele descobriu o núcleo, ele juntamente com seus colaboradores, a descoberta do núcleo. Rutherford tem grande importância no campo da radioatividade. A radioatividade, ela teve um início, né, uma pessoa muito importante no campo da radioatividade foi Becquerel, e Becquerel observou o seguinte: ele tinha um laboratório, no seu laboratório ele tinha um sal que brilhava no escuro. E aí ele pediu ao casal Marie e Pierre Curie que estudassem a respeito desse sal. Marie e Pierre descobriram, observaram que todo sal que continha urânio emitiam tais raios. O sal que eles estavam observando era chamado sulfato duplo de potássio e uranila. Então, todo sal que continha urânio emitia raios. Esses raios foram chamados de raios de Becquerel, em homenagem a Becquerel. O primeiro elemento descoberto, né, pelo casal foi urânio. O segundo foi polônio, em homenagem à pátria de Marie, Varsóvia. E o terceiro foi rádio. E aí onde entra, né, Rutherford na radioatividade? É o seguinte: Rutherford, ele observou, né, que todo material radioativo emitia partículas que se desviavam em 3 direções. Ele montou um sisteminha, montou um projetinho que era o seguinte: dentro de uma caixa com material radioativo, polônio, placas eletrizadas positivamente e negativamente, e um material chapas que marcam cintilações, que é a base de sulfeto de zinco. Ele observou que esses materiais, eles sofriam desvios, né? Esse material, ele liberava partículas que se desviavam em 3 direções. Algumas iam para o lado positivo. Essas partículas foram chamadas por ele de partículas beta, outras do lado negativo foram chamadas de partículas alfa e algumas não sofriam desvio algum, foram chamadas de gama. Essas partículas são muito importantes no estudo da radioatividade, certo, gente? As partículas alfa são partículas que se comportam como núcleos de hélio, massa 4 e carga positiva 2+. As partículas beta, elas se comportam como elétrons, né? Alguns falam são elétrons que saem do núcleo porque tem massa desprezível, carga negativa, -1. E gama são ondas, não tem carga, tá? E não tem massa. A partícula alfa tem 5% da velocidade da luz, a beta 95% e a gama igual à velocidade da luz. Mas qual a importância de tudo isso aqui? Rutherford, ele começou a fazer um estudo, né? O que barrava a partícula alfa, o que barrava a partícula beta, o que barrava a partícula gama. E com isso, gente, ele começou a ficar intrigado com alguns resultados, né? Ele juntamente com Geiger e Marsen, que foram seus colaboradores. Então ele ficou intrigado, né, em relação ao que estava acontecendo. Aí olha só, na verdade, ele já sabia que as partículas alfa eram partículas positivas, correto? Partículas alfa eram partículas positivas. Então, vamos imaginar, você como aluno, né? Você está bombardeando uma partícula positiva numa matéria, né? Numa lâmina que é formada por átomos que tem um positivão, como era o modelo de Thomson. Vamos imaginar, o que você esperava, né? O esperado era o seguinte: você tem aqui uma lâmina, tá? Imagina, uma lâmina de um metal, uma lâmina de ouro. Então, essa lâmina de ouro seria cheia de átomos de ouro. Então, átomos de ouro. Vários átomos de ouro enfileirados. E o átomo, segundo Thomson, era um positivão cheio de negativinho, certo? Mas era uma massa positiva. Você bombardeando partículas alfa, olha só, partículas alfa são positivas. Então, o que era esperado? Bombardear a partícula alfa numa lâmina cheia de parte positiva, o esperado era o quê? Bater e voltar, a maioria. Então, o esperado era isso.
fazendo esse experimento, né, bombardeando partículas alfa numa lâmina de ouro, por exemplo, o esperado a maioria teria que voltar. Mas isso não estava sendo observado. Então, gente, na verdade, isso era o esperado. Em que consistiu, né, o modelo de Rutherford? O modelo de Rutherford foi o seguinte, gente. Foi um bombardeio de partículas alfa numa finíssima lâmina de ouro. Então, em que consistiu o experimento de Rutherford? Bombardeio de partículas alfa numa fina lâmina de ouro. Olha só, imagina. Anteparos de sulfeto de zinco, CNS, é um material que marca cintilações. Aqui, uma caixa contendo, né, material radioativo. Aqui totalmente, né, com as placas para ver para onde estava marcando cintilações, uma finíssima lâmina de ouro. Então, em que consistiu? Bombardeio de partículas alfa numa finíssima lâmina de ouro. Partículas alfa, que são partículas o quê? Positivas. Tá, esse foi o experimento. O que foi observado? Vamos lá. O que foi observado? A maioria das partículas passava sem sofrer desvio algum. A maioria estava passando. Algumas sofriam desvio. Opa! E pouquíssimas voltavam, olha. Bater e voltar era a coisa mais difícil. Então, isso aqui são as partículas, ó. A maioria estava passando, algumas desviavam e pouquíssimas voltavam. E partícula alfa é partícula positiva, certo? A cada 10.000, uma voltava, certo? Conclusão. O que ele concluiu com isso? Olha só. O átomo não poderia ser do jeito que Thomson havia falado, um positivão cheio de negativinho, ou seja, o átomo, senão essas partículas teriam que voltar. Então, qual a conclusão? Olha só a conclusão que Rutherford e seus colaboradores chegaram. Olha só, vamos imaginar essa lâmina aqui, tá? Se a maioria das partículas alfa passava sem sofrer desvio algum, olha só, é porque no átomo deveria existir grandes, enormes espaços vazios, que ele chamou de eletrosfera, onde ficariam os elétrons. Agora, se algumas partículas, olha só, se algumas desviavam, passou pertinho, porque para desviar tem que encontrar com uma parte positiva, passou pertinho de uma região positiva, ó, passou pertinho de uma região positiva. E pouquíssimas voltavam, olha só, acontecer isso, bater e voltar era a coisa mais difícil. É porque no átomo deveria existir uma região muito pequena mesmo, densa, porque ele já sabia que a massa do elétron era desprezível, e positiva, né? Porque a partícula alfa era positiva, bateu, voltou, certo? Então, essa foi a conclusão. Olha, a maioria estava passando, porque deveria existir grandes espaços vazios. Algumas desviavam e pouquíssimas voltavam, porque no átomo a coisa mais difícil era encontrar uma região positiva, ou seja, essa região ele chamou de núcleo. Então, o modelo mudou. É o modelo, né, que a gente aceita de núcleo, eletrosfera, mas o modelo mudou. Então, segundo Rutherford, gente, o átomo seria como? Olha só, o átomo teria duas regiões. Uma chamada núcleo, que é uma região muito pequena, tá? E um imenso espaço vazio, que ele chamou de eletrosfera, onde ficariam os elétrons. E segundo Rutherford, os elétrons giravam, olha só, giravam em órbitas circulares ao redor do núcleo, certo?
O problema, gente, é que Rutherford não conseguiu explicar como que esse elétron não colidia com o núcleo. Ele não conseguiu. Ele buscou ajuda na física clássica, que é a física do macromundo, certo? Então ele tentou explicar esse elétron girando ao redor do núcleo com a física clássica. E a física clássica não explica o elétron, não dá para explicar o átomo, correto? Então, na verdade, olha, uma partícula carregada negativamente, girando ao redor desse núcleo aqui, primeiro que os corpos nós seríamos luminosos, a matéria seria luminosa, certo? E essa partícula, né, girando ao redor do núcleo aqui, o que vai acontecer? Ela vai perdendo energia, perdendo, força centrípeta, né? Perdendo, busca do centro, colapso da matéria. A matéria não existiria. Então, olha, Rutherford teve grande importância, até o modelo, né, o nosso próximo modelo é o modelo de Rutherford-Bohr, ou Bohr. Ele conseguiu, ele tentou explicar, ele buscou ajuda na física quântica para tentar explicar como que o elétron ficava ali sem colidir, certo? Então, uma diferença, um ponto importante no modelo de Rutherford é que para Rutherford o elétron tinha qualquer valor de energia. Ele girava em órbitas ao redor, órbitas circulares ao redor do núcleo, mas com qualquer valor de energia. Não soube explicar como que esse elétron ficava aqui, sem colidir com o núcleo, certo? Duas regiões, núcleo, região muito pequena, um espaço enorme chamado eletrosfera, onde ficariam os elétrons. Ele já sabia que aqui, né, nessa região se concentrava a massa, por quê? Porque o elétron tinha massa desprezível. E ele não soube explicar, né, como que o elétron não colidia com o núcleo. Para ele, o elétron tinha qualquer valor de energia, certo? E não valores fixos, determinados, quantizados, como o modelo de Bohr tentou explicar. Correto? Até mais, gente.